Bom dia, igreja. Que a paz seja convosco. Põe a mão no seu coração, vai falar: Espírito Santo, continue falando comigo. Espírito Santo, eu dou liberdade para que a tua palavra, nesta manhã, venha penetrar em meu coração. Espírito Santo, continue falando comigo nesta manhã. O tema nessa noite é: Ele, desta manhã, Ele decidiu me amar até o fim. Fala bem baixinho pro seu coração, para que você possa ouvir no teu espírito. Ele decidiu me amar até o fim. Abra a palavra de Deus comigo no texto, no livro do Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 1. Ele decidiu me amar até o fim. Evangelho de João, capítulo 13. Também entendo aqui, mas nós vamos desse jeito mesmo. Quem achou vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O último evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Espírito Santo, a tua palavra foi lida. Eu te peço humildemente, continue falando conosco. Te dou liberdade para nesta manhã, só toma conta da casa. A igreja é sua, as ovelhas são suas. Haja poderosamente, Pai, a começar de mim. Ministra, continua ministrando em nossos corações. Eu tenho total liberdade. Que eu me esconda, que eu diminua, que eu desapareça. Mas que o Senhor possa continuar agindo poderosamente. Que o teu nome seja exaltado e glorificado nesta manhã. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Ele decidiu te amar até o fim. Ele decidiu te amar até o fim. Estamos diante da ceia do Senhor nesta manhã. E a ceia do Senhor, ela não começa no partir do pão. A ceia do Senhor, ela não começa quando o cálice é entregado nas suas mãos. Não. A ceia do Senhor começou no coração de Jesus. No coração de Jesus começou a ceia do Senhor. No coração de Jesus, onde naquela noite ele sabia que tudo ia acontecer com ele. Naquela noite ele sabia que haveria traições, ele sabia que havia negações, ele sabia que os seus discípulos iam abandonar no seu momento mais crucial. Mas mesmo diante de tudo isso, ele sabendo, ele escolheu amar até o fim. E eu pergunto, você responde para você mesmo: e você? Será que realmente você está disposto a amá-lo até o fim? Amá-lo quando as coisas não dão certo? Amar quando você faz um plano, você está com sonho e parece que vai acontecer e de repente não acontece. Você está disposto realmente a amá-lo até o fim? Jesus, naquela noite de ceia do Senhor, como nós estamos aqui nesta manhã, ele decidiu amar. Ele estava em uma mesa na qual não foi preparado para homens perfeitos. Aquela mesa não foi preparada para homens que eram conhecidos, homens cheios de like, homens cheios de conhecido pela sociedade, homens influentes. Não. Naquela mesa estava cheia de homens falhos. Estavam homens falhos em um processo de transformação. Como aqui está nesta manhã. Aqui nesta manhã existem homens falhos. Não tem uma igreja perfeita e não vai existir, porque a igreja perfeita vai ser só no céu. Mas nós estamos aqui nesta manhã de homens falhos. Homens que não são perfeitos, mas que estão caminhando no processo de transformação. Então, eu quero dizer para você que nesta manhã a ceia não revela apenas eu e você. A ceia não revela apenas quem somos, mas a ceia revela quem Jesus é. Quem é Jesus para você nesta manhã? Ela não expõe a nossa força, não. Ela destaca a fidelidade dele por mim e por você.
Por isso que eu creio, foi uma ordenança do Senhor para a ceia, para que renovasse a nossa aliança, para que renovasse a nossa fé, para que renovasse a nossa força em Cristo Jesus, para que renovasse a nossa fidelidade para com Ele. E como estamos? A nossa fidelidade para com Ele. A ceia não é um ritual religioso, não. É diante de um amor consciente e profundo. Foi intencional que o Senhor preparou aquela mesa. Que o Senhor prepara esta mesa nesta manhã. Ele continua chamando eu, você, nós. Ele continua chamando pessoas comuns, pessoas sem anonimato, para voltar à mesa, para voltar ao lugar da intimidade para com Ele, para voltar, independente que esteja a tua vida, independente do que esteja acontecendo. Ele chama: filho, filha, senta na mesa comigo. Filho, filha, senta na mesa comigo. Porque independente do que você fazer, porque Ele sabe das nossas falhas, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe dos nossos tropeços do passado, do nosso tropeço do presente e do nosso tropeço futuro. Mas mesmo assim, Ele sabendo, Ele decidiu te amar até o fim. Jesus sabia da negação de Pedro antes do galo cantasse. Ele sabia. Ele sabia que Pedro ia negar. Mas Jesus olha para Pedro e afirma com clareza que antes que o galo cantar, ele negaria 3 vezes, revelando que nada... Ó, meu lindo, fez um chá. Que Deus te abençoe por essa honra. Que você seja presenteado nesta manhã. Deus sabia das falhas de Pedro. Deus sabia da minha falha, da sua falha. E naquela noite, Ele, desconhecido por Ele, naquela noite, revelando que nada do que aconteceria naquela noite era desconhecido por Jesus. Nada que acontece comigo, com você, é desconhecido. Mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. Então Pedro ainda estava confiante. Pedro, se você olhar na Bíblia, ler, você vai ver que Pedro estava confiante. Pedro estava cheio de si, Pedro estava firmado na promessa, Pedro estava firmado acreditando na sua força espiritual, seria suficiente. Pedro falou para ele: não, Jesus, eu não vou te negar, não, Jesus, jamais eu vou te negar, se preciso for, eu vou com você até a cruz. Quantos de nós já dissemos isso? Jesus, por você eu faço tudo. Mas quando vem o vendaval vais e não fazemos mais nada. Cruzamos os braços. Jesus enxergava um coração, também um futuro, conhecendo não apenas quem somos agora, mas quem nos tornaremos quando o medo alcança. Quem nos tornaremos quando nada dá certo? Quem nos tornaremos quando parece que o Senhor não está parece que o Senhor não está caminhando junto conosco? Nada dá certo. Ei! Se o Senhor está no lugar, se o Senhor está junto contigo, não tenha medo, não tema. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Independente disso, Ele vai continuar te amando até o fim. O amor de Jesus não é baseado no nosso desempenho. O amor de Jesus não é baseado em quanto você faz para Ele, o quanto você pode fazer. Não. Pedro prometeu fidelidade. Pedro prometeu: não, Senhor, eu vou ser fiel. Mas falhou publicamente, de uma maneira dolorosa. Mesmo assim, o amor de Jesus não foi retirado, nem o chamado foi cancelado. Não importa o quanto você erre, Deus continua te amando. Deus continua te amando até o fim. Deus continua te amando até que você caia na consciência e volte para Ele depressa. Ei, quem permanece firme, mesmo quando nós somos estáveis. Nós somos homens e mulheres estáveis, mas Deus permanece firme. Deus permanece ali, de braços abertos, esperando eu e você, como nesta manhã. Como nesta manhã Ele chama eu e você para sentarmos com Ele, desarmados, sincero, verdadeiro, com o coração contrito, dizer: Senhor, eu sou assim, eu preciso mudar aqui.
Jesus não ama por ignorância. Ele escolheu nos amar por decisão. Por decisão. Jesus não foi enganado. A empolgação de Pedro não enganou Jesus. As nossas lágrimas emocionais, as nossas decisões, as nossas emoções não enganam Jesus. As nossas promessas infundadas não enganam Jesus. Não ilude Jesus. Jesus não se ilude por palavras bonitas. Jesus não se ilude por elogios, não. Ele sabia exatamente que Pedro se tornaria naquela noite. Ele sabia que naquela noite Pedro se tornaria um homem que iria negá-lo. E Jesus não se enganou com isso. Jesus não se deixou se levar por isso. Mas mesmo assim, ele senta na mesa com Pedro. Mesmo assim, ele lava os pés de Pedro. Mesmo assim, ele parte o pão para Pedro. Mas mesmo assim, ele dá o cálice para Pedro. Mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo naquela noite de ceia, ele mesmo assim chama Pedro de amigo. Aleluia! Entenda isso. Ele escolheu te amar até o fim. Sabe o que isso revela? Que Jesus não nasce de surpresas, mas ele é uma escolha consciente de amar pessoas imperfeitas, como Pedro, como Cristiano, como Geraldo. Ele escolheu nos amar assim, pessoas imperfeitas. Quantas vezes eu e você, quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes eu e você negou Jesus esta semana? Quantas vezes eu e você negamos Jesus no nosso trabalho? Quantas vezes? Quantas vezes fomos Pedros? Um Pedro que negou Jesus. Quando eu e você, nós olhamos para Pedro nesta manhã, somos confrontados com as nossas próprias negações diárias. Talvez, não, eu não nego Jesus, eu jamais vou negar Jesus. Quando muitas vezes a negação não vai acontecer com palavras. Você não vai dizer assim, não, eu nego Jesus. Não. Muitas vezes, igrejas, deixa eu tomar um chazinho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É camomila, só não posso não dormir aqui. Quantas vezes nós não vamos negar Jesus? Hoje nós não vamos negar Jesus por palavras. Não. Muitas vezes eu e você, nós negamos Jesus em atitudes. Muitas vezes eu e você, nós negamos Jesus em escolhas. Muitas vezes eu e você, nós negamos Jesus com o nosso silêncio. Muitas vezes eu e você, ficando em silêncio, nós estamos negando em Jesus. Onde às vezes Jesus chama, pede para nós falarmos e não falamos, preferimos ficar em silêncio. Muitas vezes eu e você, nós negamos Jesus por omissões. Somos omissos na obra do Senhor. Somos omissos no ide do Senhor. Somos omissos no chamado do Senhor. Nos preocupamos com tantos afazeres, com tantas coisas, mas não nos preocupamos mais em arregaçar as mangas. Somos omissos. Isso é negar Jesus. Colocar os nossos dons, colocar o nosso chamado, engavetar o propósito do Senhor para conosco, é negá-lo. É não acreditar que é possível. Não acreditar nos sonhos que Deus deu para você é negar Jesus. Imagina se José não acreditasse que ele ia reinar. Imagina se José, quando ele foi jogado no calabouço, na cadeia, quando foi jogado no poço, ou quando tudo dizia não para José. Imagina se ele falasse, Deus, eu não quero mais saber de você. Não, José passou por um processo, mas no final do processo, a promessa veio. Ei, às vezes nós passamos por um processo, para saber se realmente nós somos fiéis ao Senhor. Naquele exato momento, Pedro passou pelo processo, mas naquele momento Pedro foi reprovado, porque negou. Sabe, igreja, meu maior medo é de chegar naquele grande dia, o Senhor abrir o livro e dizer, aparta-vos de mim, eu não te conheço.
Não vai adiantar ele dizer, eu preguei na igreja Novo Tempo, eu preguei na igreja quadrangular, eu preguei na igreja Assembleia, eu fiz celas, eu fiz casa de paz, eu cantava louvor, eu pregava, levantava de manhãzinha com frio, com chuva. Não vai adiantar. Então esta manhã é uma manhã de reflexão, porque Ele vai nos amar até o fim. E eu e você? Será que estamos dispostos a amá-lo até o fim? Mas mesmo assim, Jesus, sabendo das nossas falhas, dos nossos erros, mesmo assim Jesus continua nos chamando de volta para a mesa. Não importa, cristiano, se você errou ontem, se você errou hoje, senta na mesa. Senta na mesa, que na mesa tem cura, na mesa tem transformação, na mesa tem intimidade, na mesa você vai voltar a querer ter uma vida de santidade. É o Senhor chamando eu e você nesta manhã de volta para a mesa. O Senhor não chama eu e você de volta para a mesa para te envergonhar. Não, Ele chama eu e você nesta manhã, por isso que Ele deseja que nós fazemos a ceia em memória dEle, porque Ele nos deseja, todas as vezes que participamos da ceia, nos restaurar, nos moldar segundo a vontade dEle. Ei, quem tem sido nós diante do Senhor? Essa palavra me volta muito na música que está cantando muito hoje. Ai, Jesus, né? Ai, Jesus, eu não lembro o nome da cantora, sou ruim para essas coisas. Juliana Souza. Se você não ouviu ainda essa música, nossa, meu Deus, eu choro toda vez que eu vejo essa música. É uma oração cantada, e essa mensagem hoje me trouxe muito sobre essa reflexão dessa música. Quem tem sido nós? Jesus, Ele mesmo assim, continuará te amando até o fim. Jesus também sabia da traição de Judas. Jesus também sabia que mesmo Judas iria trair, mas mesmo assim a mesa estava preparada para Judas. O traidor também foi alcançado pelo amor. Judas não estava do lado de fora. Judas estava sentado à mesa. Judas estava participando da ceia. Judas foi lavado os pés. Jesus lavou seus pés. Glória a Deus. Ele lavou os seus pés. Ele participou da ceia. Ele recebeu o pão das mãos do próprio Jesus. Sabe que isso aqui revela o amor que não fecha nem mesmo diante da dor da traição. Imagina Jesus. Imagina aqui, meu lindo. Você é o Judas, eu sou Jesus. Pô, o cálice. É que está fazendo para mim e para você nesta manhã. Ele não está preocupado com nossos erros, Nadir. Ele não está preocupado com as nossas omissões. Ele só quer saber se vocês estão dispostos a sentar na mesa novamente. Se vocês estão dispostos a entrar no processo de intimidade novamente. Ei, Jesus sabia que Judas faria, mas não retirou a oportunidade de arrependimento. Não, Jesus deu a oportunidade de ele se arrepender. Durante todo o ministério, Judas caminhou com Jesus. Durante todo o ministério, Judas ouviu o ensinamento. Judas presenciou o milagre. Judas, o milagre foi alcançado por Jesus. Cuidados com os outros discípulos que Jesus teve, Judas também teve. O mesmo cuidado. Judas não foi tratado de maneira diferente. O amor de Jesus estava sempre disponível para Judas. O amor de Jesus está sempre disponível para mim, para você, para nós. A graça foi diariamente oferecida. Mas sabe qual foi o problema de Judas? Ele escolheu outro caminho. Judas estava na mesa, mas com o coração endurecido. Por favor, quebre o seu coração nesta noite, nesta manhã, se há ainda algum endurecimento. No nome de Jesus, Judas escolheu outro caminho. Outro caminho. O amor foi oferecido. Mesmo Jesus sabia que Judas ia o rejeitar. Mas mesmo assim,
Jesus ofereceu o amor. E olha que o interessante, Jesus sabia que Judas ia o trair, mas em nenhum momento você vê Jesus na mesa expondo Judas. Nenhum momento você vê Jesus na mesa humilhando Judas. Nenhum momento você vê Jesus na mesa difamando Judas para os discípulos. Nenhum momento você vê Jesus na mesa expulsando Judas da mesa. Não. Deus mostra, Deus dá uma oportunidade. Sabe o que eu entendo aqui? Deus dá para mim, para você, para nós, oportunidades até no último momento. Até no último momento Ele dá para mim, para você, oportunidades de um recomeço. A rejeição, igreja, não partiu de Jesus, mas partiu de um coração que decidiu se endurecer. Não se endureça o seu coração nesta manhã. Sabe o que eu entendo aqui nesse relacionamento entre Jesus e Judas? Um coração, a ceia confronta um coração endurecido. Talvez a ceia nesta manhã vai confrontar alguns corações aqui. Eu não sei se é o meu, se é o seu. Eu não sei. Mas quando Judas sai da mesa, entra na noite, nós estamos lembrados que a ceia sempre nos coloca diante de uma decisão. Em João 13:30, você pode ler, Jesus dá uma ceia para Judas e fala assim, pode fazer aquilo que está no desejo do seu coração. O que está no desejo do seu coração nesta manhã? Qual é o desejo do seu coração nesta manhã? Acabar a palavra logo, ir para casa, fazer aquela janta gostosa e dormir? Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo do seu coração nesta manhã? Ei, uma decisão nesta manhã pode ser arrependimento ou continuar com o coração endurecido. Nesta manhã pode ser uma decisão de permanência ou um afastamento da luz. Entenda uma coisa, esta noite desta manhã você pode decidir permanecer ou se afastar, a luz ou a escuridão. Cada um de nós precisamos escolher o que faremos com o amor que recebemos de Jesus. Não negue, Ele te escolheu amar até o fim. Qual são a troca nossa de amor? Qual é a troca nossa de amor? Por exemplo, tivemos dia dos namorados. Tenho certeza que a maioria das esposas, os maridos, era algo lindo para todos. É viável fazer isso. E o nosso namorado, Jesus, quem homenageou ele nesse dia? Quem homenageou ele? Porque nós somos as noivas de Cristo, nós estamos namorando Jesus. O casamento vai ser lá no céu, quando ele bater a igreja. E o que fizemos? É lindo, continue fazendo. Mas quantas vezes nós expomos Jesus nas redes sociais, dizendo, Jesus, você é tudo para mim. Você é o meu amor. Você é o meu amor. Ontem eu acordei pela manhã, meu coração queimou para tirar uma foto e dizer, só escreve isso. Obrigado, Deus, por oportunidade de acordar mais um dia. Falta muitas vezes para mim e para você gratidão. Gratidão. Nós preocupamos muito em querer algo e às vezes não acontece. Criei, seja grato. Quando eu aprendi a ser grato, muitas coisas na minha vida mudou. Eu não sou pego mais nas coisas, mas eu quero ser pego em querer agradar a Deus. Isso que eu preciso. E preciso melhorar muita coisa, muita coisa. E a ceia hoje está aqui para o Senhor me melhorar mais ainda. Então entenda isso nesta manhã. Declare o seu amor para com Ele. Naquela mesa havia homens comuns. Jesus amou os discípulos imperfeitos, mas estava em processo. Em processo. Havia homens comuns, mas com histórias quebradas, limitações emocionais, feridas, falhas espirituais. Mesmo assim, Jesus chamou para perto cada um deles, mostrando que Ele nunca exigiu perfeição para amar. Jesus não quer minha perfeição, porque Ele sabe que não vai ter. Ele não quer a sua perfeição, Ele não quer a nossa perfeição, mas Ele quer a nossa constância, a nossa permanência, mesmo baqueado, mesmo cansado, mesmo
se arrastando, mas eu vou continuar te servindo, Jesus. Eu vou continuar sendo fiel ao Senhor. O chamado de Deus não depende de maturidade completa, mas de um coração disposto a caminhar, a continuar caminhando. Ei, pois aquele, entenda isso, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele continua trabalhando em mim, Ele continua trabalhando em você, Ele continua trabalhando em nós. Nós estamos nessa terra em um processo. O amor de Jesus transforma a minha identidade, a sua identidade, a nossa identidade. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado, foi levantado novamente, mostrando que Cristo, que confronta, Ele também restaura. Por isso, nesta manhã, nós estamos sentados à mesa com Ele, não para expor você, Ele não vai expor você para a igreja, Ele só vai expor você para você mesmo. Ele vai expor o Cristiano para o Cristiano mesmo. Ele vai expor a Carolina para a Carolina mesmo. Ele vai expor o Anderson para o Anderson mesmo. É para você mesmo que nós estamos sentados aqui nesta manhã. É para expor diante de nós mesmos. Para realmente entender que Ele decidiu te amar até o fim. Ele quer me restaurar a mim, quer restaurar você. Ele quer continuar nos restaurando, nos moldando. Ei! O amor verdadeiro não abandona no erro, mas trata, cura, reposiciona. Aleluia! Reposiciona. Permanecer é mais importante do que nunca falhar. Nós vamos falhar. Eu digo, volto a te dizer, nós vamos falhar. Mas a pergunta que eu faço não é se você vai falhar, mas se você vai continuar permanecendo nele. Continuar permanecendo. Jesus nunca disse, seus discípulos nunca cairiam, mas pediu que permanecesse nele. Está lá em João 15:4. Permanecesse nele. Este é o nosso maior erro de muitos cristãos. Caem, mas deixa Jesus de lado. Esquece que precisa permanecer nele, porque se nós não permanecemos nele, nós ficaremos sempre prostrados, caídos diante do pecado. Mas se nós permanecermos em Jesus, o pecado não vai ter domínio sobre a tua vida. Um coração endurecido não vai ter domínio sobre a tua vida. No nome de Jesus. Sabe, o segredo da vida cristã não está em nunca falhar, mas em decidir não desistir. Não desistir. Não desistir. Como está você? O mesmo amor que alcançou, nos alcança hoje. Pois nós somos discípulos da mesma graça que alcançou os discípulos há mais de 2000 anos atrás. Jesus que sentou na mesa em João 13 é o mesmo que continua aqui, presente hoje. Pois a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Hoje Ele está aqui em espírito, sentado à mesa e vai nos servir. Ei, Ele conhece as nossas lutas, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas falhas, Ele conhece os momentos que negamos, mas mesmo assim, Ele não te chama pelo nome do teu pecado, Ele não te chama pelo nome da tua falha, Ele chama você pelo seu nome e fala, vamos recomeçar, porque eu continuo acreditando em você. Eu continuo te amando até o fim. Eu continuo sonhando com aquilo que eu projetei para você. Eu continuo acreditando que você vai viver as promessas que já escrevi para você. Porque Ele decidiu amar eu, você, nós até o fim. Ei! Jesus conhece as nossas falhas futuras. Nada do que somos ou faremos vai pegar Jesus desprevenido. Ele vê toda a nossa história, mas mesmo assim Ele continua decidindo a nos amar e a nos sustentar. Entenda, o amor chama ao arrependimento, não para a condenação. Ele está chamando eu e você, nós, para nos arrependermos.
que eu não sei, cada um de nós precisamos todos os dias se arrepender, mas nesta manhã Ele está dando a rica oportunidade de você entender: eu vou continuar te amando até o fim, eu vou continuar acreditando em você. A palavra nos ensina a examinar o coração antes da ceia, não para excluir, mas para restaurar. Para restaurar, Ele quer nos restaurar nesta manhã. O amor de Deus não empurra para longe, não. Ele conduz para perto. Ele conduz para o arrependimento. O amor de Deus é tão lindo, é tão lindo. Ele nos constrange quando erramos, não é verdade? Ele diz, quando nós erramos, nós falhamos. O amor dele é tão magnífico que ele nos constrange. É o amor dele. Ei, enquanto houver pão e cálice, haverá uma graça disponível de perdão. Haverá um acessível, um convite aberto para quem deseja voltar. A Bíblia diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, já estou acabando. Diz assim: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Renova cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quero concluir para participar da ceia, porque eu não quero roubar teu tempo nesta manhã, neste domingo gostoso e chuvoso, para que quando você sair daqui, você possa jantar, almoçar, um almoço gostoso em família, e curtir tua família maravilhosamente. Entenda uma coisa: a ceia do Senhor não é um prêmio para quem nunca errou, mas é um convite para quem conhece, que só permanece de pé porque é amado. É isso que nos faz continuar. É isso que nos faz continuar. Eu estava conversando com um rapaz essa semana. Ele não quer fazer mais nada na obra. Me entristeceu isso. Só quer vir na igreja, sentar e ir embora. Diz que não quer mais fazer mais nada. Eu me entristeci. Me fez lembrar quando eu era nada. Hoje ele é concursado, a esposa é concursada, estão bem, não quer fazer mais nada. Quer só vir no culto, ir embora. Amém, Jesus. Eu me entristeci e eu falei para ele: olha, eu poderia fazer isso também, mas eu não posso, porque eu tenho um chamado dos céus para cumprir nessa terra. E todos nós temos um chamado. Me dói o coração ver homens e mulheres escolhidos, não querendo fazer mais nada para a obra. Não tem como, igreja, a obra não vai crescer se nós não arregaçarmos as nossas mangas. Mas sabe por quê? Aí o Espírito Santo foi muito forte no meu coração. Às vezes estamos conformados com as nossas conquistas, com as coisas desta vida, e achamos que servir Jesus só ir nos cultos já é o suficiente. É muito mais que isso. É muito mais que estar aos cultos. Então entenda, por favor, isso nesta noite, nesta manhã. O convite do Senhor é que nós reconhecemos e permanecemos de pé, porque nós somos amados por Ele. E quando eu entendo isso, que eu sou amado por Ele, dói meu coração se eu não falar desse Jesus. E não é falar porque eu estou com o microfone aqui, não. Eu falo de Jesus no serviço, eu falo de Jesus onde eu estou. Se me der a oportunidade, eu falo. Eu necessito falar desse Jesus. É como o ar que eu respiro, eu preciso falar dele, mesmo que as pessoas me chacotam, mesmo que as pessoas tiram sarro, mesmo que falem que eu sou um louco, mas eu sei quem é esse Jesus, eu sei de onde ele me tirou. Então entenda, Jesus sabia dos nossos erros, das nossas quedas, das nossas lutas, mas ainda assim decidiu nos amar. Por isso que ninguém precisa fugir da mesa, se esconder ou endurecer o coração, pois onde tem arrependimento há restauração, onde tem mesa ainda há amor. Há amor para mim e para você nesta manhã. Tem o amor de Deus, o amor que vai nos restituir, o amor que vai nos restaurar, o amor que vai nos trazer ele mais para perto. O pecado quer nos tirar longe de Jesus, o mundo quer nos tirar longe de Jesus, a nossa carne quer nos afastar de Jesus, mas ele não, ele te chama eu e você para perto, para a comunhão, para a intimidade. E a pergunta que eu faço, como foi feito no início do louvor, o que eu e você viemos oferecer a ele nesta manhã?
O que viemos é entregar a Ele nesta manhã, porque Ele já entregou o seu corpo, Ele entregou o seu sangue, que foi moído na cruz do Calvário. Ele decidiu nos amar até o fim, e mesmo assim Ele ainda chama eu e você para perto. Quem você tem oferecido? O quanto você tem amado este Jesus? Feche os seus olhos. Você vai repetir essa oração comigo. Presta atenção em cada palavra que você vai falar para o Senhor. Cada palavra, com seus olhos fechados. Repete assim comigo, por favor. E eu vou oferecer a ceia para você. Mas antes, repete comigo. Fala, Senhor Jesus, obrigado, porque Tu me conheces por completo. Tu sabes dos meus erros, das minhas falhas, dos meus medos, e todas as vezes em que eu não correspondi à Tua vontade. Mesmo assim, o Teu amor nunca desistiu de mim. Hoje, Jesus, eu me coloco diante de Ti, com o coração sincero. Perdoa os meus pecados. Lava-me com o Teu sangue precioso. E ajuda-me a viver uma vida que Te agrada. Obrigado. Porque mesmo conhecendo as minhas fraquezas, Tu decidiu me amar até o fim. Que eu nunca duvide do Teu amor, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as portas fecharem. Que a Tua graça me fortaleça, que a Tua presença me sustente e o Teu Espírito me conduza em cada passo da minha caminhada. Ensina-me a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas e a permanecer fiel até o fim. Que a minha vida seja um testemunho da Tua misericórdia, da Tua bondade. Eu Te entrego o meu passado, o meu presente e o meu futuro, confiando que os Teus planos são maiores do que os meus erros. Em Teu santo nome é que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que essa seja a nossa oração. Seja para palavras verdades e não apenas palavras repetidas.